A catequese de hoje chama-se O Perigo do Ódio e da Inveja. Portanto, José, enquanto adolescente e jovem, ele tinha um coração muito cristalino. Portanto, era de uma abertura tão grande que, por vezes, ele não media as consequências daquilo que falava. Por exemplo, numa ocasião em que ele apacentava o rebanho com os seus irmãos, e ele, pura e simplesmente, conta a seu pai como falavam mal dos seus irmãos. E, portanto, por causa do seu temperamento muito simples e ser o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacob, os seus outros irmãos, ao verem que o pai o preferia, eles fizeram, portanto, eles começaram a sentir por José um certo ódio, que era incapaz, eles eram incapazes de falar de bons modos com o seu irmão. E este sentimento de ódio foi agravado quando José contou aos seus irmãos os dois sonhos que ele teve: o sonho dos feixes de trigo e o sonho dos astros que se prostraram diante dele. E no início desta nossa catequese nós podemos perguntar: o que é a inveja? A inveja é a tristeza que uma pessoa sente pelo bem do outro. E se esta tristeza não é cortada, não é combatida, este mau sentimento contra o outro não só cresce, como também se transforma em ódio. E é interessante que o livro da sabedoria, ao explicar a origem da morte, a morte que existe no mundo, diz-nos que foi exatamente por inveja do demónio que a morte entrou no mundo. E se nós formos novamente contemplar a queda dos anjos, nós sabemos pelo livro do Eclesiástico que todo o pecado começa pela soberba. A soberba é a mãe de todo o pecado. Logo, o pecado dos anjos também foi um pecado de orgulho, um pecado de soberba. E o Novo Catecismo, ao explicar a queda dos anjos, diz-nos que uma parte dos anjos caíram porque tomaram uma decisão definitiva e radical de viverem em comunhão com Deus, recusaram a comunhão com Deus e o seu reino. E um reflexo desta soberba de Satanás está na tentação original dos nossos pais. O que motivou os nossos pais a pecarem foi a palavra da serpente: sereis como Deus. Portanto, vemos que Adão, eu já vos expliquei isto na catequese do princípio do livro do Gênesis, que o pecado original exatamente consistiu em Adão quis tomar para si o direito divino de ser ele a fonte da moral, ser o homem quem decidiria para si o que é o bem e o que é o mal. E quando a criatura quer ser mais do que é, cai. Infelizmente, o fruto da soberba é logo a queda. Quem se eleva será humilhado. E a tradição da igreja, os padres da igreja, ao utilizarem duas frases do profeta Isaías e Jeremias, aplica por acomodação estas palavras destes dois profetas
à rejeição de Deus, de Satanás, como também à soberba. Por exemplo, em Isaías 14, esta passagem é muito importante. Isaías 14, versículo 12 a 14, que termina com a seguinte frase: subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei sobre o monte da Assembleia, subirei sobre o cume das montanhas e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, na sua soberba, Lúcifer quis estar acima de todos os outros anjos. E realmente ele queria se elevar a uma tal altura que seria semelhante a Deus. Também a palavra de Jeremias, capítulo 2, versículo 20. O povo rebelde dizia contra o Senhor: não te servirei. E também foi esta palavra que verdadeiramente os anjos rebeldes bradaram contra Deus. E nós podemos perguntar-nos o que é que levou Lúcifer e os seus sequazes a recusarem a comunhão com Deus. Portanto, o que levou a esta revolta foi os anjos verem o amor de preferência que Deus queria dar ao homem. Nós somos o filho mais novo de Deus, a última criatura a ser criada, ou então, pegando na parábola dos trabalhadores da vinha, nós somos os trabalhadores da última hora. Deus quis dar ao trabalhador da última hora tanto como aos trabalhadores da primeira hora. As criaturas que foram criadas em primeiro foram os anjos. E Deus destinava para eles, se passassem na prova, o céu, a visão beatífica. Mas Deus quer dar também ao homem a mesma recompensa que quer dar aos anjos. E se o homem pecasse, Deus iria dar à humanidade uma segunda chance. Portanto, nós vemos que Deus tem por nós realmente um amor de preferência. E podemos ver isto em 3 pontos. Primeiro ponto, Deus quer enviar o seu Filho para o meio da criação como homem, não como anjo, como homem, para tomar a nossa natureza humana e viver como homem no meio de nós. O segundo ponto foi aquele que eu já disse: se o homem pecasse, o Filho feito homem seria o nosso Redentor. Ele ia tomar sobre si os pecados de toda a humanidade e pagar a nossa dívida à justiça divina. E com a sua vitória, com a sua ressurreição, realmente Cristo elevou a nossa natureza humana acima dos próprios anjos. Portanto, quando o Senhor sobe ao céu, nós dizemos no credo: e sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, sentou-se à direita não só enquanto Deus, como sempre esteve, mas como homem também. Por isso, ele elevou a nossa natureza acima dos anjos. E, ao mesmo tempo, Deus destinou para os santos anjos um tríplice serviço. Portanto, os anjos têm que servir o Filho de Deus enquanto homem. Não é só servir Deus enquanto Deus, mas servir o Filho de Deus enquanto homem. Segundo ponto, são os anjos que estão destinados a ajudar-nos a alcançar o céu. Portanto, eles são todos espíritos bem-aventurados ao serviço daqueles que vão de herdar a salvação, diz a carta aos Hebreus. E por último,
dentro da igreja, as graças que o Senhor deixou, os méritos infinitos que o Senhor conquistou pela sua vida, morte e ressurreição e glorificação, o Senhor deixou os frutos da sua redenção à administração do clero, dos homens, não dos anjos. Os anjos podem ajudar-nos a fazer a vontade de Deus, mas normalmente não são eles que administram os sacramentos. Quem administra os sacramentos são os clero, que Deus deixou como os governadores da sua igreja. Portanto, é ao clero, cuja cabeça é o Santo Padre, e os bispos a eles unidos, que o Senhor confiou as chaves da igreja, não aos anjos. E, portanto, porque Deus teve um amor preferencial por nós e que constituiu os anjos como servos a 3 níveis, foi isto que jurou a revolta dos anjos rebeldes por causa do orgulho, que não queriam servir Deus nem seguir o caminho que Deus tinha para eles, e também por inveja do amor de preferência que Deus realmente quis adornar, quis que o homem beneficiasse deste amor de preferência. Por isso, por causa disto, Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz de Satanás o seguinte: ele foi assassino desde o princípio e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Nele não há verdade. Quando profere a mentira, fala do que é próprio, porque também é mentiroso e pai da mentira. Por isso, realmente, o Senhor o qualifica deste modo. Ele é assassino, porquê? Porque por causa dele a morte entrou na nossa natureza. E é pai da mentira, porque através da tentação enganou. Como também ele engana a nós. Nas tentações ele sempre promete coisas que ele não nos pode dar. Nada é dele. Até mesmo com o próprio Cristo ele mentiu. Dar-te-ei a glória de todos estes reinos do mundo, que são meus. Mentiroso. Eu não tenho nada. Portanto, vemos que fruto do pecado original, nós temos todo o tipo de pecado. Por isso, também vemos que estão ligados a inveja, que não é combatida, gera o ódio, e o ódio leva ao homicídio, leva a matar o outro. E nós temos na Sagrada Escritura muitos exemplos disto. Por exemplo, o primeiro crime, Caim, por inveja, matou o seu irmão. Esaú, por ódio de Jacó ter tido a bênção do pai, perseguiu e queria matar o seu irmão. Também por inveja e por ódio, os irmãos venderam José. Também os egípcios perseguiram os israelitas a ponto de quererem os exterminar também. Os reis ímpios de Judá e de Israel perseguiram os profetas e alguns deles foram mortos. Também os iníquos perseguem os justos, como a gente lê em muitos salmos. E para com Cristo, realmente vemos que Jesus é vítima da inveja e do ódio dos seus inimigos. Portanto,
há uma coisa que realmente temos que ter consciência disso. O mundo tem inveja daqueles que Deus escolhe. E o livro da sabedoria diz que os ímpios odeiam o justo porque o comportamento do justo é uma acusação para o ímpio. Por isso, eles invejam e perseguem. Mas Deus toma defesa do justo, não só contra Satanás, como contra os próprios ímpios deste mundo. E por isso é graças à ressurreição, e nós estamos no tempo pascal, graças à ressurreição de Cristo, o demónio não pode atacar-nos como ele quer. Ele só pode atacar-nos na medida das nossas forças. E, portanto, nós só caímos em tentação se nós damos o nosso consentimento. E por isso, assim como Deus nos defende do maligno, por isso a gente reza no Pai Nosso e livrai-nos do mal, este mal é o maligno. Também Deus vem em auxílio daqueles que são vítimas do ódio e da inveja dos homens. E ele, pela sua providência, sempre tira do mal um bem maior com o tempo. Não é automático, é com o tempo. Por isso, temos sempre que esperar a hora de Deus. E por isso não devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, que nunca dá certo. Nunca. Mas entregar a Deus as provações, as injustiças, as perseguições, as calúnias, o que seja. Entregar tudo a nosso Senhor e nosso Senhor cuidará a seu tempo. E nós vemos isto como Deus protege José, mesmo nos seus infortúnios. Primeiro, Deus protege José e abençoa os trabalhos que ele realiza. Na casa de Potifar, portanto, vemos que tudo o que ele fazia, a casa do seu senhor prosperou. Também quando ele estava na prisão, na casa do comandante dos guardas, o capítulo 39 diz-nos que José era de um temperamento tão dócil, tão prestativo, tão serviçal, que encontrou graça aos olhos do carcereiro da prisão. De tal maneira que o carcereiro confiou a José o cuidado dos outros presos. E por isso vemos que tudo que José empreendia, Deus abençoava e dava certo. E foi na altura que José estava na prisão que ele interpretou os sonhos, e nós vimos a semana passada, do copeiro Mor e do padeiro Mor do faraó, e realmente foi este a chave de quando o faraó teve os sonhos, o seu copeiro Mor, foi aí que se lembrou de São José. E realmente, de São José, perdão, lembrou-se de José. E na altura certa, realmente José foi levado à presença do faraó. Com a luz de Deus, ele interpretou bem os sonhos do faraó, e o faraó reconheceu que ele tinha um dom de sabedoria superior aos outros. E por isso confiou a José a administração de todo o seu palácio e dos bens dos egípcios.
E nós sabemos perfeitamente que foi por causa da administração de José que o Egito foi livrado da fome nos 7 anos de penúria. Deus também abençoa José a outro nível, não só como administrador dos bens do Egito, como também na sua própria vida pessoal. Portanto, o faraó deu a José por esposa a filha do sacerdote de On. E da sua esposa ele teve 2 filhos. O mais velho deu o nome de Manassés, porque Deus me fez esquecer todas as minhas tribulações e toda a casa de meu pai. E o último, o segundo, é Efraim. Porquê? Porque Deus me tornou fecundo na terra da minha infelicidade. Portanto, José sentiu que Deus o recompensou nos 2 varões, nos 2 rapazes que Nosso Senhor lhe concedeu do seu matrimónio. Portanto, nós vemos com o tempo, Deus recompensa a infelicidade que José passou, por causa do seu temperamento ser transparente, ser sincero, ser limpo, ser simples, pronto, como uma criança. E nós podemos perguntar-nos, que isto é importante, pode o justo odiar? No Antigo Testamento, na lei de Moisés, já se proibia, no livro do Levítico, capítulo 19, não odiarás o teu irmão no teu coração. Repreende o teu próximo e não cairás em pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas vejam como a lei de Moisés é limitada. Portanto, para com os filhos do teu povo, para com os teus irmãos de raça, não poderás odiar, não poderás te vingar, não terás rancor. Mas não proíbe ao judeu ter ódio, ou ter vingança, ou ter rancor contra o estrangeiro. Portanto, a lei de Moisés já dá um passo neste aspecto, mas não é perfeita. Como também a lei de Moisés proíbe matar o inimigo por ódio. Quem matar o seu inimigo por ódio será condenado à morte. E, portanto, eu já vos expliquei na semana passada que a lei de Moisés também limita a vingança, e contra o assassino ele podia se refugiar numa cidade de refúgio e esperar por um julgamento justo. Portanto, se realmente em tribunal se ele conseguisse provar que estava inocente, a sua vida era poupada. Se realmente se provasse que ele era o assassino e que matou alguém, era o carrasco, o Goel, que executaria a sentença de morte. E pouco a pouco são transferidas para as instituições governamentais o direito de fazer justiça, e não a pessoa individual podia fazer justiça pelas suas próprias mãos. E é por causa da imperfeição da lei de Moisés que o Senhor vai corrigir, vai aperfeiçoar.
Eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, eu vim para aperfeiçoar. E a respeito deste ponto, o Senhor, em Mateus capítulo 5, leiam esta passagem que também é muito importante, Mateus 5, 43, 48, o Senhor diz isto: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo isto, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz que o sol se levante sobre bons e maus, e faz cair a chuva sobre justos e os pecadores. Porque se amais os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem já os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Não fazem também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E é importante ver isto, que Jesus não só prega, ele vive isto. Vive. E vemos que Pilatos mesmo reconheceu que Jesus lhe foi entregue por inveja. E os chefes religiosos, portanto, os sumos sacerdotes, portanto, odiavam Jesus porque ele revelava abertamente os seus pecados. Portanto, a maneira como eles ensinam, a maneira como eles agem, fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. E os chefes religiosos judaicos queriam guardar para si a eleição divina. Portanto, por isso é que Jesus diz: os doutores da lei e os fariseus sentaram-se na cátedra de Moisés. São eles os únicos que têm a autoridade para ensinar, segundo eles. Portanto, eles não entram no reino de Deus, nem deixam os outros entrar. E claro que Jesus tinha consciência bem que os fariseus, os escribas, os doutores da lei tinham por ele um ódio imenso. E por isso não descansaram enquanto não o levaram à morte. Mas pela sua morte e ressurreição, o Senhor constituiu um só povo. Aquela inimizade, aquela separação que existia entre judeus e pagãos, o Senhor aboliu este muro. Portanto, não importa, todos são chamados a fazer parte do povo de Deus. É certo que os judeus são o povo de Deus da primeira aliança, mas através do povo judeu, e Jesus é judeu, todas as nações seriam abençoadas como o Senhor prometeu a Abraão. E, portanto, o Senhor estende o convite de fazer parte do povo de Deus da nova eterna aliança, todos, sem distinção. Não importa a sua raça, a sua língua, a sua cultura, a sua pele, não interessa. Todos somos chamados a fazer parte do povo de Deus através do nosso batismo. E, verdadeiramente, somos discípulos de Jesus Cristo. E isto realmente significa nós participarmos da sorte do nosso Divino Mestre. Por isso, o Senhor diz-nos em Mateus 10, sereis odiados por causa do meu nome, mas aqueles que se mantiverem firmes até ao fim serão salvos. E nós podemos perguntar, porquê que o mundo nos odeia? Porquê?
E Jesus dá-nos a resposta no Evangelho de São João, capítulo 15. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. E é interessante que na noite da Quinta-feira Santa, antes de sair do cenáculo, Jesus, na sua oração sacerdotal, portanto, pede ao Pai, não tires os apóstolos do mundo, não, mas livra-os do maligno. Livra-os. E livra-os do maligno. Porquê? Porque a nossa natureza é fraca. A nossa natureza humana, o nosso temperamento é inclinado para o mal. E só com o amor de Deus em nós, nós podemos pagar o mal com o bem. Se nós deixarmos a nossa natureza correr como ela quer, fizeste-me uma, eu faço-te duas. Portanto, podem ter a certeza absoluta que na nossa natureza, no nosso amor próprio, no nosso orgulho, logo o nosso eu se revolta perante uma injustiça. A gente se revolta. E como é tão difícil manter o domínio sobre este animal que existe em nós. Não responder ao mal com o mal, mas responder com o bem ao mal que nos podem fazer. E não ter medo. Não ter medo. Se o nosso Mestre e Senhor é um crucificado, como é que nós queremos para nós um caminho diferente? O discípulo não é mais que o seu mestre. Portanto, se o Senhor percorreu à nossa frente o caminho da via sacra, nós também temos que percorrer o caminho da via sacra da nossa vida. Da nossa. A nossa vida tem muitas estações. E por isso é a via sacra da nossa vida que nos identifica com o Senhor. Portanto, a nossa via sacra vai nos purificando, vai nos limando, vai nos despojando daquela palha, daquela bagagem que não conta para o céu. E a coisa importante é: morremos e sofremos com Cristo reinaremos, com Cristo havemos de ressuscitar. Por isso, se participamos neste mundo da paixão de Jesus, também vamos participar da sua glorificação. Por isso, temos que ter uma grande confiança e agarrar-nos com unhas e dentes em Cristo ressuscitado. O Cristo está vivo. Ele venceu toda a maldade humana, venceu todo o ódio do mundo e toda a inveja, como venceu e esmagou a cabeça de Satanás. Portanto, o Calvário não é outra coisa que um caminho que nos leva à Páscoa. O Calvário não tem a última palavra, mas o Calvário é um meio para chegar à Páscoa da ressurreição. E o Senhor quer nos dar esta participação como recompensa. E não se esqueçam que Nosso Senhor é o único que nos promete de pagar 100 por 1. Amém.